Você já parou para pensar que o seu corpo pode estar dando pequenos sinais de alerta antes de uma doença grave acontecer? Muitas vezes não damos importância a uma dor na perna, a um inchaço estranho ou até a uma mudança na cor da pele. Mas essas pequenas pistas podem ser a diferença entre a vida e a morte. Hoje eu quero te revelar algo que pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém da sua família. Os 8 sinais precoces de trombose. A trombose é uma condição silenciosa, traiçoeira e muito perigosa. Ela acontece quando o sangue forma coágulos dentro das veias ou artérias, impedindo a circulação normal. E quando isso acontece, o risco não é apenas sentir dor ou ter dificuldade para andar. O perigo maior é que esse coágulo pode se desprender, viajar até os pulmões, o coração ou até o cérebro, causando embolia pulmonar, infarto ou acidente vascular cerebral. Em todos esses casos, a consequência pode ser fatal. Agora, o mais assustador é que milhares de pessoas ao redor do mundo desenvolvem trombose todos os anos, sem sequer saber. Muitas descobrem tarde demais, quando já estão em um hospital em estado grave. Mas aqui vem a boa notícia. O corpo humano é sábio e quase sempre dá sinais antes de uma complicação. O problema é que, por falta de informação, a maioria ignora esses sinais. E é exatamente por isso que você precisa assistir a este vídeo até o final. Não é exagero dizer que o conhecimento que você vai receber aqui pode mudar a sua história. Quando você souber identificar esses sintomas, vai poder agir rápido, procurar ajuda médica no momento certo e até evitar uma tragédia. Antes de entrarmos nos detalhes, eu quero que você imagine a seguinte cena. Uma pessoa próxima de você começa a sentir dor em uma das pernas. Uma dor que não parece ter explicação. Ela acha que é cansaço, talvez excesso de caminhada ou má postura. Mas no fundo, o corpo dela está gritando por socorro, avisando que um coágulo pode estar se formando. Você gostaria de reconhecer esse sinal a tempo? Gostaria de ser capaz de evitar que essa pessoa acabasse numa emergência? Pois é isso que eu vou te mostrar hoje. E não são sinais complicados, cheios de termos médicos difíceis de entender. São sinais simples, claros, que qualquer pessoa pode perceber. Por isso eu vou explicar tudo em uma linguagem fácil, como se estivesse conversando com um amigo próximo. E aqui vai um conselho. Não encare esse vídeo como apenas mais uma informação de saúde. Encare como uma ferramenta de proteção. Porque se você tiver esse conhecimento guardado na mente, poderá agir rápido e salvar vidas. Então, se prepare, porque nos próximos minutos eu vou revelar quais são esses 8 sinais precoces de trombose. Alguns deles podem estar acontecendo agora mesmo sem que você perceba. Por isso, fique comigo até o final, porque você vai ver que até o último sintoma pode ser o mais importante de todos. Quero te contar a história de Dona Helena, uma senhora de 68 anos muito ativa, cheia de vida e apaixonada por cuidar do jardim de casa. Ela sempre dizia que mexer com plantas era a terapia dela, a forma de manter a cabeça leve e o corpo em movimento. Só que um dia, depois de uma manhã de trabalho entre flores e vasos, ela sentiu uma dor estranha na panturrilha. Não era aquela dor comum de quem fica muito tempo em pé. Era uma dor mais funda, quase como se a perna estivesse sendo apertada por dentro. Dona Helena pensou que fosse apenas cansaço. Colocou as pernas para cima, passou um creme e decidiu esperar melhorar. Mas, no dia seguinte, o incômodo continuava. Além da dor, a perna parecia mais inchada e até um pouco mais quente do que a outra. A família achou que fosse má circulação ou até problema de coluna. Só que, sem perceber, aquele era o corpo dela dando um sinal claro. Um coágulo estava se formando. A história dela poderia ter terminado de forma trágica, mas felizmente a filha, que já tinha ouvido falar sobre os riscos da trombose, desconfiou da situação e insistiu para levá-la ao pronto-socorro. Lá, depois de alguns exames, veio a confirmação. Dona Helena tinha uma trombose venosa profunda. Se ela tivesse esperado mais alguns dias, esse coágulo poderia ter se soltado e causado uma embolia pulmonar, algo que, em muitos casos, acaba sendo fatal. E eu conto essa história porque ela mostra algo muito importante. Ninguém está livre da trombose. Ela não escolhe idade, sexo ou condição física. Pode atingir desde um jovem que passou horas sentado em frente ao computador até um idoso que leva uma vida ativa. E o problema é justamente esse.
Como os sintomas são silenciosos e muitas vezes confundidos com coisas simples, como dor muscular ou inchaço comum, a maioria das pessoas não leva a sério. Agora pare um instante e pense comigo. Quantas vezes você já sentiu dor em uma perna e achou que fosse apenas por ficar em pé o dia todo? Quantas vezes ignorou um inchaço, acreditando que era só retenção de líquidos? Quantas vezes deixou para depois aquela consulta médica porque acreditou que logo vai passar? Essa é a armadilha da trombose. Ela engana, disfarça e só mostra sua gravidade quando já pode ser tarde demais. Mas existe algo muito poderoso que pode mudar esse cenário: informação. Foi o conhecimento que salvou Dona Helena. Se a filha dela não soubesse que dor, calor e inchaço em apenas uma perna poderiam ser sinais de trombose, talvez hoje essa história tivesse um fim muito triste. E é exatamente isso que eu quero trazer para você aqui. Informação clara e acessível, que você pode aplicar na sua vida e também compartilhar com as pessoas que ama. Porque a trombose não dá aviso marcado, não espera você estar preparado. Ela chega de repente. Mas se você souber reconhecer os sinais, terá muito mais chances de agir a tempo. Nos próximos minutos, eu vou te explicar detalhadamente os 8 sinais precoces da trombose. Você vai perceber que eles estão muito mais próximos da sua realidade do que imagina. Alguns podem parecer comuns, outros podem assustar, mas todos têm algo em comum. São avisos que o corpo envia e que não podem ser ignorados. Agora que você já entendeu a gravidade da trombose e viu como ela pode se esconder por trás de sintomas aparentemente comuns, é hora de conhecer os 8 sinais precoces que podem salvar vidas. E aqui, eu quero que você preste atenção em cada detalhe, porque muitas vezes a diferença entre ignorar e agir pode estar em um sintoma que parece pequeno. Primeiro sinal: dor na perna que não melhora com repouso. A dor causada pela trombose é diferente daquela dor normal, depois de caminhar muito ou praticar exercícios. Ela costuma aparecer em apenas uma perna, geralmente na panturrilha, e tem uma sensação de aperto, de pressão por dentro. Mesmo quando a pessoa descansa ou coloca as pernas para cima, essa dor não desaparece. É como se fosse uma dor que insiste em ficar. Esse é um dos sinais mais frequentes da trombose venosa profunda, e por isso precisa de atenção imediata. Segundo sinal: inchaço repentino em apenas uma perna. É normal ter retenção de líquidos quando passamos muito tempo sentados ou em pé, mas quando o inchaço aparece de repente e afeta apenas uma perna, isso pode indicar que o sangue não está circulando direito por causa de um coágulo. Esse inchaço costuma ser visível e perceptível ao toque, deixando a perna mais dura ou pesada do que o normal. O detalhe importante aqui é a diferença. Se uma perna está claramente mais inchada que a outra, não ignore. Terceiro sinal: mudança na cor da pele. A perna afetada pela trombose pode ficar mais avermelhada, arroxeada ou até apresentar manchas escuras. Isso acontece porque o sangue está preso e não consegue circular normalmente. Essa alteração na cor da pele é um aviso forte do corpo de que algo está errado. Em alguns casos, a pele também pode parecer mais brilhante ou esticada, como se estivesse repuxada pelo inchaço. Quarto sinal: calor local. Um dos sinais mais claros é quando a região da perna afetada fica mais quente ao toque em comparação com a outra perna. Esse aquecimento acontece porque o sangue coagulado gera inflamação local. Muitas pessoas ignoram esse detalhe, achando que é só uma má circulação, mas na verdade pode ser um dos primeiros avisos da trombose. Se você perceber calor em uma região específica, especialmente acompanhado de dor ou inchaço, fique atento. Quinto sinal: sensação de peso ou cansaço constante. Mesmo sem dor intensa, algumas pessoas sentem como se a perna estivesse mais pesada que o normal, dificultando caminhar ou subir escadas. Esse desconforto é facilmente confundido com cansaço do dia a dia, mas quando é persistente e afeta apenas uma perna, pode indicar o início de um coágulo. Sexto sinal: veias mais visíveis ou endurecidas. Quando há um bloqueio na circulação, as veias da perna podem ficar mais aparentes, saltadas e até duras ao toque. Às vezes, parecem cordões esticados sob a pele. Esse sintoma é importante porque mostra que o sangue está tentando encontrar outros caminhos para circular.
já que a via principal está obstruída. Sétimo sinal: falta de ar repentina. Esse é um sinal de alerta máximo. Em alguns casos, o coágulo pode se soltar da perna e viajar até os pulmões, causando embolia pulmonar. Quando isso acontece, a pessoa sente uma falta de ar súbita, como se não conseguisse encher os pulmões de ar. Pode vir acompanhada de dor no peito, palpitações e até desmaio. Esse é um sintoma gravíssimo, e se aparecer, é preciso procurar emergência imediatamente, porque pode ser questão de minutos. Oitavo sinal: dor no peito ou batimento cardíaco acelerado. Esse sintoma também está relacionado à embolia pulmonar. Se o coágulo chega até o coração ou pulmões, o corpo reage com dor forte no peito, sensação de pressão, palpitação e ansiedade extrema. Muitas vezes a pessoa acredita que está tendo um infarto, mas pode ser consequência direta da trombose não tratada. Aqui não existe tempo a perder. Cada segundo é precioso. Esses são os 8 sinais que o corpo envia como avisos. E é muito importante destacar: não é preciso que todos apareçam ao mesmo tempo. Às vezes basta 1 ou 2 para levantar a suspeita. Por exemplo, se você sentir dor persistente e notar inchaço em apenas uma perna, já é motivo suficiente para buscar avaliação médica. Nunca espere o sintoma ficar pior para tomar atitude. A trombose evolui rápido e pode se transformar em uma emergência em pouco tempo. Outro ponto essencial é que esses sinais podem variar de intensidade. Em algumas pessoas eles são discretos, quase imperceptíveis, enquanto em outras aparecem de forma mais intensa. O segredo é prestar atenção às diferenças. Se uma perna está diferente da outra em termos de cor, tamanho, temperatura ou dor, isso merece ser investigado. Agora que você já conhece os 8 sinais precoces da trombose, quero que imagine a gravidade do que pode acontecer se eles forem ignorados. Muitas pessoas acreditam que vai passar, que é só um desconforto momentâneo, e acabam pagando um preço muito alto por essa demora. A trombose não espera, não avisa 2 vezes e não dá margem para descuido. Quando um coágulo se forma dentro de uma veia profunda, principalmente nas pernas, o risco é real e imediato. Esse coágulo pode crescer, bloqueando cada vez mais a passagem do sangue. E com isso, os sintomas vão piorando. A dor aumenta, o inchaço se torna mais intenso e a circulação fica comprometida. Mas o verdadeiro perigo acontece quando esse coágulo se desprende. É como se uma bomba relógio estivesse escondida dentro do corpo. No momento em que o coágulo viaja pela corrente sanguínea, ele pode chegar até os pulmões e causar uma embolia pulmonar. E aqui, não existe exagero. A embolia pulmonar pode levar à morte em questão de minutos. Não importa se a pessoa é jovem, idosa, sedentária ou ativa. O corpo simplesmente entra em colapso. Falta de ar súbita, dor no peito, desmaios e, em muitos casos, a pessoa não tem sequer tempo de chegar ao hospital. É por isso que os médicos insistem tanto. Reconhecer os sinais e buscar ajuda imediata é a única forma de evitar uma tragédia. Outro risco sério é quando o coágulo chega ao coração ou ao cérebro. Nesses casos, ele pode provocar um infarto ou um acidente vascular cerebral. E aqui estamos falando de condições que não apenas ameaçam a vida, mas também podem deixar sequelas permanentes, como dificuldade de andar, falar, ou até mesmo de realizar tarefas simples do dia a dia. Quantas pessoas você conhece que sofreram um derrame e nunca mais foram as mesmas? Muitas dessas histórias poderiam ter sido diferentes se os sinais tivessem sido reconhecidos a tempo. Agora quero que você reflita. Vale a pena arriscar? Vale a pena ignorar uma dor, um inchaço ou uma mudança de cor na pele achando que é algo passageiro? Quando se trata de trombose, cada hora conta. A velocidade com que você procura ajuda médica pode determinar o desfecho da história. Esperar para ver se melhora é como brincar com fogo. E aqui está outro detalhe que aumenta ainda mais a urgência. A trombose muitas vezes surge em momentos inesperados. Pode acontecer após uma viagem longa de avião ou ônibus, quando a pessoa passa horas sem se movimentar. Pode aparecer depois de uma cirurgia, quando o corpo está mais vulnerável, ou até mesmo em quem tem hábitos sedentários, ficando muito tempo sentado em frente à televisão ou ao computador. A verdade é que ninguém está totalmente livre. Por isso,
É fundamental não apenas conhecer os sinais, mas também agir rápido. Se você ou alguém da sua família apresentar dor persistente em uma perna, inchaço repentino, calor local ou qualquer um dos sinais que mencionei, a primeira atitude deve ser procurar atendimento médico. Nada de automedicação, nada de esperar até amanhã. A trombose não dá tempo. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm medo de ir ao hospital e descobrir algo grave, mas é justamente esse medo que pode custar caro. Quando o diagnóstico é feito cedo, o tratamento é simples, geralmente com medicamentos anticoagulantes que impedem que o coágulo cresça ou se desloque. Mas quando se espera demais, a chance de complicações graves aumenta de forma assustadora. E aqui vai um alerta especial. Se junto dos sintomas nas pernas aparecer falta de ar, dor no peito ou palpitações, não pense duas vezes. Chame imediatamente o serviço de emergência. Nesses casos não é apenas uma questão de saúde, é uma questão de sobrevivência. O que você está ouvindo aqui não é para assustar, é para alertar. Porque muitas pessoas só percebem a importância desse cuidado quando já é tarde demais. Eu quero que você esteja preparado, que você saiba exatamente o que fazer e que nunca precise viver uma tragédia que poderia ser evitada. No próximo bloco eu vou amarrar tudo o que falamos até agora, trazendo uma conclusão clara, dicas finais e um convite para que você compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. Afinal, a informação que chega até você hoje pode ser a chave para salvar a vida de alguém amanhã. Chegamos ao final deste vídeo, e agora você já tem em mãos um conhecimento que pode realmente salvar vidas. Falamos sobre como a trombose é silenciosa, traiçoeira e muitas vezes confundida com coisas simples do dia a dia. Vimos a história de Dona Helena, que poderia ter terminado em tragédia, mas que foi salva porque alguém soube reconhecer os sinais. E detalhamos um por um os 8 sinais precoces de trombose. Dor persistente na perna que não melhora com repouso, inchaço repentino, em apenas uma perna mudança na cor da pele, ficando avermelhada, arroxeada ou com manchas calor local na área afetada. Sensação de peso ou cansaço constante em uma perna, veias mais visíveis, saltadas ou endurecidas, falta de ar repentina, dor no peito ou palpitações. Esses sinais não devem ser ignorados em hipótese alguma. Eles são o corpo gritando por atenção, pedindo socorro antes que algo mais grave aconteça. Agora que você conhece cada um deles, a responsabilidade está nas suas mãos. E aqui está o ponto mais importante. Informação só tem valor quando é colocada em prática. Então, se você ou alguém próximo apresentar algum desses sintomas, não espere. Procure ajuda médica imediatamente. Pode ser um pronto-socorro, pode ser uma consulta de emergência, mas não deixe para depois. Como falamos, cada hora conta. Além disso, é importante lembrar que existem formas de reduzir os riscos de trombose no dia a dia. Pequenas mudanças de hábito fazem toda a diferença. Evitar passar muitas horas sentado sem se movimentar, levantar-se de tempos em tempos durante longas viagens, beber bastante água, praticar atividade física regularmente e manter o peso saudável, são medidas simples que ajudam a manter a circulação funcionando bem. Para quem já tem fatores de risco, como idade avançada, histórico familiar, uso de certos medicamentos ou cirurgias recentes, esses cuidados são ainda mais importantes. Outra atitude essencial é compartilhar esse conhecimento. Pense por um momento. Quantas pessoas da sua família ou do seu círculo de amigos conhecem de verdade os sinais da trombose? Quantas delas saberiam reconhecer uma dor ou um inchaço como algo sério? A maioria, infelizmente, não sabe. E é aí que você pode fazer a diferença. Compartilhar este vídeo pode ser o primeiro passo para salvar a vida de alguém que você ama. Eu sei que falar de doenças pode causar medo, mas quero que você leve deste vídeo, não o medo, e sim a consciência. Consciência de que o corpo fala, que os sinais existem e que a informação certa pode transformar um final trágico em uma nova oportunidade de vida. Antes de encerrar, eu quero reforçar algo muito importante. Nunca subestime os sinais que o seu corpo dá. A trombose é silenciosa, mas ela deixa pistas. Quem ignora, corre riscos. Quem presta atenção, se protege. E agora você já sabe o que observar. Se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu seus olhos para algo que talvez você nunca tivesse parado para pensar,
eu peço que se inscreva aqui no canal. Aqui, nossa missão é levar informação simples, clara e acessível para que todos, mesmo uma criança de 10 anos, possam entender e se cuidar melhor. Ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque toda semana temos novos conteúdos que podem mudar a sua saúde e a da sua família. E claro, deixe o seu like. Parece um detalhe, mas isso ajuda muito para que esta mensagem chegue a mais pessoas. Quanto mais pessoas souberem identificar os sinais da trombose, mais vidas podem ser salvas. Agora, eu quero que você faça um compromisso consigo mesmo. Preste mais atenção no seu corpo. Cuide da sua circulação. Adote hábitos saudáveis. E, acima de tudo, nunca ignore os sinais que aprendeu aqui hoje. Eles podem ser pequenos, discretos, mas carregam um aviso poderoso. Lembre-se, saúde é a base de tudo. Sem ela, os planos, os sonhos e até os momentos simples do dia a dia perdem o sentido. Valorize cada batida do seu coração, cada passo que você dá, cada respiração que você consegue fazer sem dificuldade. Coisas que parecem simples, mas que se tornam preciosas quando a saúde é colocada em risco. Se este vídeo trouxe clareza para você, compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama. Pode ser a sua mãe, seu pai, um amigo, um vizinho. Nunca sabemos quando a informação que hoje parece apenas um detalhe pode ser a chave para salvar alguém amanhã.